São João del Rei é conhecida pela tradição religiosa, cultural e pela beleza de sua arquitetura. Mas as especiarias gastronômicas cada vez ganham espaço e atraem a curiosidade de turistas e da população. A cidade vem sendo também cenário de uma produção cada vez mais crescente, a das cervejas artesanais. Que a gente sentiu que existia essa demanda aqui em São João del Rei para cerveja artesanal, porque o público ainda não sabia o que era cerveja artesanal quando a gente abriu, o que era uma cerveja diferenciada, uma cerveja puro malte, porque existia nas capitais, mas não existia no interior. E no interior do interior, nas Minas Gerais, aí que não tinha mesmo. Hoje nós somos aqui em Belo Horizonte, na capital e na região metropolitana, um polo de cerveja artesanal. Mas há 3 anos, quando a gente abriu, eram poucas indústrias, eram poucas cervejarias. Hoje cresceu muito. Há pouco tempo atrás, você iria no restaurante, se você pedisse uma carta de cerveja, o garçom estranharia. Hoje, a maioria dos restaurantes já possui uma carta de cervejas artesanais, que são as cervejas especiais que a casa tem para oferecer. Então, já tá tornando uma cultura brasileira, uma cultura nacional, a questão da cerveja artesanal. Segundo a proprietária de uma cervejaria, a busca e o interesse pelas bebidas era mais comum entre turistas e visitantes. Mas com o tempo, os são-joanenses também se renderam e passaram a consumir as cervejas artesanais com mais frequência. Num primeiro momento, a gente não teve uma aceitação muito grande, justamente por ser um produto que é diferenciado e de um preço diferenciado. Até principalmente por isso. O São Joanense ele tinha um pouco de dificuldade de entender por que essa cerveja custava esse preço. Sendo assim, no primeiro ano de negócio que a gente teve de empório, a gente fez cursos mensais ou às vezes bimestrais sobre a cultura cervejeira, a história da cerveja, sobre as harmonizações da cerveja com a comida, sobre por que ela custava isso, sobre as escolas cervejeiras, que são 4 no mundo. E aí as pessoas aos poucos foram entendendo. A gente teve a sorte de abrir no centro histórico, então no primeiro ano, enquanto a gente estava trabalhando essa aceitação do São Joanense, a gente tinha o turista. Então aí a gente foi trabalhando turista e São Joanense, turista e São Joanense. Existem no mundo quase 200 estilos de cerveja catalogados, padronizados. Então a gente tem que estudar sabores, paladares, a gente tem que estudar os aromas, a gente tem que estudar as harmonizações. E as pessoas gostam de vir para trocar essa experiência conosco, para conversar conosco sobre isso também. Talmar também se rendeu ao sabor da cerveja artesanal, que se transformou em paixão. Primeiro vieram as pesquisas e depois a construção de uma cervejaria em um cômodo de casa. Hoje, ele produz diferentes tipos da bebida. Eu fui entrando nesse mundo da cerveja artesanal, fui conhecendo os processos, os estilos das cervejas, e aí foi um caminho sem volta. Desde 2011, fui estudando, até que em 2015 eu comecei a fabricar a minha primeira cerveja. Esse é o prazer do cervejeiro caseiro, né? Além de você fazer a sua própria cerveja, você construir o seu próprio equipamento, do jeito que você quer a sua produção. E aí, nesse processo, através desse estudo, eu fui entendendo como se fabrica cerveja artesanal, que não é impossível de fazer, qualquer pessoa pode fazer em casa. E eu fui entendendo esse processo e aí eu construí meus equipamentos de acordo com o que eu queria para produzir a minha cerveja. O corpo da cerveja artesanal é diferente, ela é mais encorpada, a cor dela é diferente. Então, a gente tem uma cerveja para cada estação do ano, né? Nós temos cerveja para o inverno, agora que está muito frio, são cervejas encorpadas, potentes. Nós temos a cerveja de verão, que não é tão leve quanto as comerciais, mas são uma cerveja mais refrescante, né, mais agradável de tomar num dia quente. A gente tem a cerveja para o final de ano, para as épocas festivas, que ficam maturando aí em carvalho 1, 2 anos. A especialista em tecnologia cervejeira Rossana Viegas explica que o diferencial da cerveja artesanal está no fator sensorial, ou seja, nas sensações provocadas em quem prova. Eu acho que nós estamos vivendo uma era sensorial muito importante, né? Do artesanal, desse resgate do bom insumo, de uma boa matéria-prima e, consequentemente, de um bom produto final. Então, eu acho que o grande questão é a questão sensorial, são os sabores, os aromas que a gente consegue desenvolver, trazendo assim inúmeras percepções e inúmeras descobertas, isso é muito legal. No entanto, os cervejeiros afirmam que produzir cerveja artesanal não é uma tarefa fácil. A gente vê que é muito difícil realmente entrar nesse meio, mas não impossível. Então, assim, eu acredito que as pessoas não vejam só o glamour,
mas procura, sim, um Sebrae, uma FIENG, onde dá suporte, embasamento, para que consiga fazer uma coisa bem estruturada e depois não frustre, né? Então, isso que é importante. Mas a gente está tendo algumas conquistas hoje. Em Minas, estão buscando por uma marca coletiva da cerveja, a cerveja mineira, né? Trazer esse peso, esse valor. Também a gente teve alguma conquista que foi a inclusão no Simples, que não, até então a gente estava nos regimes com toda a carga tributária. Não quer dizer que é a solução para tudo, mas já é o primeiro passo. Então, assim, é difícil, mas não impossível.